Muito bem, estamos chegando aí ao final dessa sequência de vídeos falando a respeito aí do Estatuto. Então, espero que vocês estejam aí compreendendo e aguardo, caso haja aí comentários, sugestões, observações, tá bom? Muito bem, nós vamos para o capítulo número 6 das Assembleias, Constituição e alteração das disposições estatutárias. Artigo 35. A Assembleia é o instrumento soberano para decidir todos os assuntos referentes à própria Igreja e à sua membresia. Será realizada exclusivamente na sede da Igreja, salvo se, por motivo de força maior, e com aprovação prévia de pelo menos 90% dos membros ativos, tiver de ser realizada em outro local previamente designado. Artigo 36. As assembleias serão convocadas da seguinte ordem: ordinárias e extraordinárias. Ordinárias, que serão convocadas bimestralmente, e extraordinárias, que poderão ser convocadas a qualquer tempo, em razão da relevância ou urgência da questão a ser tratada, né? Então é muito interessante nós observarmos a diferença dos assuntos que tratam essas assembleias, né? A assembleia ordinária e extraordinária, né? Bimestralmente são as ordinárias, ok? Então por ano teremos 6 assembleias. E a extraordinária, que pode ocorrer várias, até inclusive num único mês, né? Dependendo da urgência do assunto, os irmãos poderão ser convocados. Artigo 37. Em relação às assembleias ordinárias, serão realizadas conforme prevista no calendário de planejamento da igreja. Então, se é bimestral, dá para se agendar previamente essas reuniões, ok? Convocada com antecedência necessária ao conhecimento de todos, e nelas serão deliberadas, né? Normalmente até se pede que coloque no quadro de avisos ou no boletim, para que ninguém fale: nossa, eu não sabia, né, que haveria aquela assembleia. Não, ela pode ser fixada no mural, aí é responsabilidade do membro ver o mural, ou no boletim informativo que contém essas informações. Então, quais são os assuntos que são tratados em uma assembleia ordinária? Leitura e aprovação das atas anteriores, questões ordinárias sobre os projetos e planejamento da igreja, demonstrativos financeiros, criação de comissão de trabalho e suas prestações de contas, eleição ou admissão de pastores, diáconos e demais membros da diretoria da igreja. Esse ponto E, ele também pode ser chamado numa assembleia extraordinária, ok? O ponto aqui é que a sessão que for tratar desse assunto aqui, o E, conforme nós tínhamos visto, será chamada uma assembleia exclusivamente para tratar desses assuntos aqui, tá bom? F, disciplinas, salvo se houver necessidade de tratamento em assembleia extraordinária. Porque o que acontece? Há alguns casos de disciplina que a gente pode jogar para dali um mês, né? Porque ela acontece bimestralmente, mas às vezes, casos disciplinares, há de ter certa relevância para que aquele irmão possa ser já acompanhado oficialmente, né? Então por isso que, embora esteja no calendário ordinário, mas pode ser que a gente faça numa extraordinária, dependendo da urgência e a necessidade do tratamento daquela questão. 38. Aqui com relação às assembleias extraordinárias. Serão convocados pelo menos 7 dias de antecedência, ou se a urgência da pauta justificar prazo menor. Tá bom? Parágrafo 1º. Serão discutidas em assembleia extraordinárias todas as demais questões consideradas urgentes, ou, em especial, as que envolvam problemas disciplinares, né, de qualquer membro ou de membros da diretoria, inclusive pastores e diáconos,
Compromisso pastoral de representação e participação em conferência ou concílios. Participação da igreja em atividades bíblicas, intercâmbio se necessário. Suprimentos e complementação financeira. Apoio missionário e programações extras que não foram incluídas, discutidas na programação ordinária. Reformas estatutárias, discussão e aprovação de regimento interno. Disponibilização patrimonial, dissolução da entidade. Okay? Então, esses são os casos em que são tratados os assuntos em assembleia extraordinária. Artigo 39. As assembleias ordinárias ou extraordinárias serão convocadas e dirigidas exclusivamente pelo pastor presidente. Parágrafo 1º. Na ausência ou falta temporária do pastor presidente, as assembleias poderão ser convocadas pelo vice-presidente. Parágrafo 2º. Na superveniência ou urgência de questões em que não haja tempo hábil para a convocação das assembleias, o pastor terá autoridade para decidir juntamente com pelo menos 2 membros do corpo diaconal. A decisão será ratificada na próxima assembleia convocada. Isso aqui acontece muito. As assembleias ordinárias acontecem cada 2 meses. As extraordinárias acontecem com 7 dias de antecedência, ou quando não há tempo para esperar 7 dias, pode ser convocada no próxima reunião em que a gente consiga trazer pelo menos 90% dos membros. Entretanto, há certas situações que a igreja precisa decidir, mas não há como chamar todo mundo. O pastor precisa tomar uma decisão, né? Então, para que não seja uma decisão arbitrária, o estatuto prevê que o pastor pode comunicar 2 membros da diretoria da sua decisão. Ele toma a decisão e depois é comunicado a decisão à Assembleia da Igreja, né? O termo aqui usado é ratificada, né? Deixa eu dar um exemplo. Aconteceu lá em Piraquara. A placa da igreja teve uma ventania muito forte, a placa da igreja caiu. E a igreja ficou pendurada, e a placa era bem grande. Poderia causar um acidente na rua, no trânsito. E foi necessário contratar um pedreiro às pressas para remover aquela placa, né? E eu precisei tirar dinheiro do caixa. E não era pouco, porque a placa era grande, nós tínhamos que reinstalar a placa da igreja. Isso normalmente há de ter pensado um planejamento prévio, mas ali não tinha como. Eu precisava tomar uma decisão. Aí eu conversei com o tesoureiro, conversei com o secretário, falei, olha, a gente precisa fazer isso, e depois a gente comunica à igreja, né, dessa questão aí. Artigo 40. O quórum para as assembleias será de mais da metade de seus membros ativos em primeira convocação, e em segunda convocação será feita 15 minutos após, será realizada com qualquer número dos membros presentes, né? Parágrafo único. As assembleias convocadas na ausência do pastor presidente, se necessárias, devem ser de conhecimento e aprovação, contudo, não serão objeto de discussão e deliberações, salvo se for autorizado por documento escrito e assinado pelo mesmo, assuntos que tratem de. Então isso aqui não pode acontecer se o pastor presidente não estiver presente. Não pode. Alterações de cláusula estatutária ou do regimento interno, ratificação de questões decididas em assembleias anteriores, alteração ou novas aprovações de comissões, disponibilidades financeiras, substituição de membros para cargos de liderança ou indicação de novas lideranças, disciplinas de membros, exceto em casos de grave e flagrante ofensas particulares ou públicas, dissensões, contendas, prática de heresia ou rebeliões. Então, existem assuntos que só podem ser tratados na presença do pastor da igreja. Existem algumas questões que poderão ser tratadas sem a presença do pastor presidente, mas essas questões, elas precisam ser aprovadas numa assembleia antes. Okay? O pastor está de férias, um exemplo. Mas tem alguns assuntos que precisam ser tratados, então existe uma autorização. Esses pontos que foram citados aqui, do A ao F, são assuntos que não poderão acontecer sem a presença do pastor local, tá bom?
E para encerrarmos, né, capítulo 7º, da dissolução e disposições gerais. Vamos lá. Artigo 41. A igreja só poderá ser dissolvida, ou seja, deixar de existir, por consenso unânime através de Assembleia Geral Extraordinária, com quórum de 2/3 de seus membros ativos. Parágrafo único. No caso de dissolução, a igreja, por consenso de seus membros, será liquidada o seu passivo e saldo, se houver, será revertida a Missão Batista Brasileira Fundamentalista, que os empregará para a formação de outras igrejas da mesma fé e ordem, ou ainda a outra igreja ou congregação da mesma denominação, para a qual a igreja tenha contribuído com a sua formação. Então, o que acontece? O que se faz com o patrimônio da igreja? Imóvel, imóveis, né? As igrejas batistas têm como praxe devolver esse patrimônio para a missão. Porque boa parte do dinheiro que vem para levantar igrejas vem de doações de irmãos, de igrejas batistas regulares, ou da própria missão. Então, esse trabalho que está sendo plantado aqui em Arapoti, caso um dia, queira Deus que não, caso um dia a igreja seja dissolvida, né, o patrimônio dela será revertido ou para a missão ou para uma igreja que a nossa igreja esteja envolvida, né? Então vamos imaginar que daqui um tempo a nossa igreja tenha uma congregação e ela está em formação, uma cidadezinha aqui perto. E por alguma razão essa igreja não pode existir mais. Não há membros suficientes, né? Não sei. Então também esse dinheiro pode ser designado para aquele outro trabalho de continuidade. Tá bom? Mas tem que ser batista da mesma fé e ordem. Artigo 42. Em caso de divisão por questões doutrinárias, o patrimônio permanecerá na posse e administração do grupo que permanecer fiel à doutrina e aos princípios bíblicos, conforme declaração doutrinária da igreja e normas do regimento interno. Vocês estão vendo, eu já mandei em arquivo, comecei ainda essa semana a passar com vocês a declaração doutrinária, né? Então, vamos imaginar que a igreja, esperamos que não, um dia sofra uma divisão. Com quem fica o patrimônio? Resposta: os irmãos, não importando a quantidade de números, que permanecem fiel à declaração doutrinária e ao regimento interno, né? O regimento interno vai ser um outro documento que fará parte junto com o estatuto, que vai descrever a forma como a igreja vai lidar com algumas questões, até questões doutrinárias, tá bom? Parágrafo único. Para tratar da questão, nomear-se-á um concílio de arbitramento composto pelo menos 6 pastores no exercício do pastorado de igrejas batistas regulares da mesma fé e ordem. Ou seja, quem é que vai decidir tomar essa decisão? Se a igreja, né, ela está dividida aqui no caso, quem é que vai arbitrar? Então serão convocados 6 pastores que estão em exercício, eles serão convidados a ajudar a igreja a tomar a decisão e decidir quem é que está fiel à doutrina para permanecer. Aí os demais seriam excluídos, né? E a igreja ficaria com aqueles membros que permaneceram fiéis, tá bom? Artigo 43, penúltimo. Esse estatuto só poderá ser modificado no todo ou em parte por decisão dos membros em assembleia convocado para esse fim, com 30 dias de antecedência, com quórum de 2/3 de membros ativos, com um total de 90% dos votos dos membros ativos. Parágrafo único. Aqui, ó. Isso aqui são cláusulas pétreas. Sob hipótese alguma, será objeto de reforma a declaração doutrinária e os artigos de fé da igreja. Questões administrativas podem passar por remanejamento, okay? Por adaptações, né? Isso é possível, mas doutrina, artigos de fé, jamais. Okay? Artigo 44. A igreja formará o seu regimento interno, onde tratará dos procedimentos e normas para a aplicação do estatuto, cujos termos não poderão contrariar nem modificar cláusulas estatutárias.
Artigo 45. Os casos omissos no presente estatuto e quaisquer alterações no corpo desse estatuto poderão ser analisados e avaliados em assembleia convocada com esta finalidade, desde que isso não contrarie os outros artigos e parágrafos do presente estatuto. É normal o estatuto passar por revisão. E às vezes acontece que a igreja está passando por uma situação, ou o mundo está passando por uma situação, e a gente precisa se precaver. Então o estatuto ele pode ser alterado, né? Modificado, desde que isso seja feito dentro desses parâmetros. Para encerrar, esse estatuto entra em vigor na data da sua aprovação, né? Na assembleia que eu vou ter que fazer com os irmãos, após devidamente registrado no cartório de registro civil das pessoas jurídicas da comarca de Arapoti. Assinam o presente em Arapoti e a data, né? Presidente, vice, secretário, vice, tesoureiro e vice. Então tá aí, irmãos. A gente passou aí o estatuto. Espero que vocês tenham ouvido, assistido, lido, tá bom? E qualquer dúvida estamos aí à disposição para esclarecimentos. Que Deus abençoe a vida de vocês e que Deus abençoe a formação dessa igreja e também a inclusão de novos membros que vão fazer parte dessa igreja no transcorrer dos anos. Que Deus abençoe todo esse trabalho, que Deus abençoe suas vidas e que você seja, como disse Jesus, luz no mundo. Que essa igreja seja luz, não somente aqui em Aratinga, mas como em Arapoti, e como também em muitas outras igrejas e cidades. Que Deus abençoe a todos.